Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade à nossa série de aulas sobre determinantes. Nessa aula nós vamos ver todas as propriedades dos determinantes, tá? É um resumo bem rápido, mas bem eficaz e objetivo. Bom, primeira coisa, esse delta aqui que eu coloquei, né, o operador del, o operador nabla, como algumas pessoas chamam, representa o nosso determinante, tá? Então isso aqui é o nosso determinante. Quando que o nosso determinante dá zero, tá? Sempre que eu tiver uma fila, e aqui muito importante, tá? Entendam como fila tanto a linha quanto a coluna, tá? Tanto faz, linha ou coluna são filas. Uma fila vertical é uma coluna, uma fila horizontal é uma linha, tá? Então, tanto faz para quando sempre que eu falo fila é linha ou coluna, tá? Então, quando a gente tiver uma fila nula, por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 2, é 0 e 0 em cima. Bom, então, obviamente, o meu determinante vai dar 0. Quando eu tiver duas filas exatamente iguais, seja linha ou coluna, lembrando mais uma vez, também o meu determinante vai dar 0. Filas proporcionais, o que significa? Bom, quando as linhas tiverem alguma proporção, por exemplo, eu tenho uma linha que vai ser 1, 2 e 4, tá? E a segunda fila vai ser, por exemplo, 2, 4 e 8. Bom, é proporcional, é simplesmente multiplicar por 2. Quando eu tiver essa proporção, obviamente o meu determinante vai dar 0. Tudo isso aqui pode ser demonstrado colocando esses valores dentro do nosso determinante calculando, tá? Mas não é necessário, a gente pode só listar aqui cada uma dessas propriedades. Quando a fila for uma combinação linear das outras, ou seja, se lá pelas tantas a tua fila 3, por exemplo, ou a tua coluna 3, for uma combinação linear da primeira e da segunda filas. Por exemplo, tu tem 3 filas, tá? Soma essas duas aqui e coloca aqui na terceira. Isso é uma combinação linear dessas duas filas. Então, o nosso determinante vai dar 0. Esses casos aqui onde o determinante dá 0 é a parte mais importante, tá? E vai com a estrelinha, que é o que geralmente cai em provas e é mais exigido. Bom, quando que o nosso determinante não se altera? Quando a gente tiver uma combinação linear da fila com as outras, tá? Isso é simplesmente como a definição aqui diz, né? Uma combinação linear da fila com as outras. Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 colunas, tá? Eu quero fazer uma combinação linear dessa primeira fila, tá? Dessa minha primeira coluna com as outras, ou somente com uma. Somar ou subtrair, né? Que são as combinações lineares. Nesse caso aqui, o nosso determinante não vai se alterar, tá? Somar ou subtrair entre essas linhas ou colunas não altera o nosso determinante. Mudar de sinal. Simplesmente se tu trocar de posição. Por exemplo, tenho 3 linhas. Se eu trocar 2 aqui de posição, qual vai ser o reflexo no meu determinante? Mudar de sinal, tá? Simplesmente isso. Trocou 2 linhas ou 2 colunas, muda de sinal. Agora, cuidado, se eu trocar 2 vezes, da primeira, troca de sinal. E eu troco de novo. O que acontece? Muda de sinal mais uma vez e, portanto, volta para o mesmo sinal. Tá? Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Multiplicação por escalar. Isso aqui é uma parte complicadinha, tá? Sempre que a gente quiser multiplicar toda a matriz, e está aqui destacado em vermelho, por um escalar, por exemplo, eu quero 2 vezes a matriz A. Esse escalar vai multiplicar todos os teus termos da tua matriz. Então, digamos que a gente esteja falando aqui de uma matriz 3 por 3, certo? Tenho aqui todos os meus 9 elementos de uma matriz 3 por 3. Esse valor dessa constante ele vai multiplicar aqui, 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 aqui. Todos os termos, tá? O que isso vai ser o efeito no nosso determinante? Cada linha dessas aqui que tu multiplica
pela constante, pelo escalar, vai ter um efeito no teu determinante. Então, para cada linha, quando tu multiplica uma linha por uma constante, o determinante é multiplicado por essa mesma constante. Agora, se a gente quiser aqui colocar várias linhas, né, a gente tem várias linhas e a gente vai multiplicar pelo escalar em todas elas, para calcular o nosso determinante, vai ser essa constante elevada no número de linhas ou colunas que a tua matriz quadrada tem. E repara, esse n aqui é o mesmo que está aqui. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, vai ser essa constante elevada na 3. Essa constante elevada na quarta, na quinta, na sexta, dependendo do tamanho da tua matriz quadrada, certo? Basicamente isso diz o seguinte, nessa potência, se a gente tem, por exemplo, aqui 3, né? A gente tem 3 linhas e 3 colunas. Nós multiplicamos pelo escalar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. K na terceira potência é K vezes K vezes K. E, portanto, está aqui o efeito linha após linha da multiplicação do nosso escalar. Tá? Isso aqui é bem simples, não precisa se assustar muito. Simplesmente pega a constante e eleva no número de linhas ou de colunas. Algumas operações que a gente também tem que ver aqui. Isso daqui já é meio tiro no escuro, é uma coisa mais complicada assim de cair. Mas, se a gente quer calcular o determinante da multiplicação de duas matrizes, nós temos ali na série de aulas de matrizes a aula de produto matricial. Tá? Vocês podem dar uma olhadinha, quem não viu ainda. Tá? O produto matricial é um produto um pouquinho mais complicado, ele exige algum trabalho a mais. Então essa propriedade aqui é preciosa. Por quê? Ela nos diz que se a gente tem um produto de duas matrizes, nós podemos abrir isso daqui entre o determinante da primeira matriz e o determinante da segunda matriz. Ou seja, a gente não precisa primeiro calcular a multiplicação, encontrar a matriz final e depois calcular o determinante dela. Nós podemos simplesmente calcular o determinante de cada uma delas, tá? Então isso aí nos deixa mais tranquilos e é realmente mais fácil. Essa propriedade aqui ganha também uma estrelinha porque ela é realmente muito boa e ágil. Se a gente quiser calcular o determinante de uma matriz inversa, é simplesmente providenciar 1 sobre o determinante da matriz original. Tá? Então, tu não precisa calcular a matriz inversa para depois calcular o determinante dela. Se tu já tem a tua matriz, calcula o determinante dela e depois inverte. É um passo que tu economiza muito importante. Tá? E aqui, é claro, como tem a divisão aqui pelo determinante de A, o determinante de A certamente tem que ser diferente de zero, porque nós não podemos ter uma divisão por zero. O último caso é realmente o mais fácil, tá? Que é o determinante da matriz transposta. A matriz transposta é aquela que a gente troca linhas por colunas. Isso tudo tem aula na série de matrizes, tá? Essa matriz transposta, quando nós fizermos a transposição das linhas por colunas, colunas por linhas, o determinante não se altera. Tá? O determinante da matriz A original, que gerou essa matriz transposta, é exatamente igual ao valor do determinante da matriz transposta. Certo, gente? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Continue assistindo a nossa série de aulas sobre determinantes e nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado, até logo.